certinho? Sim, Tudo ok. Sim, tudo Beleza? ok. Tranquilinho. Então tá. Eu confesso que estou um pouquinho nervosa, que eu nunca dei aula para tanta gente assim. Tem aluno meu aqui que sabe que as minhas turmas são pequenas. Normalmente é umas 20, 30 pessoas, minhas turmas de mentoria, mas estou muito feliz. Desafio aí passar para vocês um pouquinho de conhecimento. Vocês vão ver que é bem diferente do que o Lucas explicou ontem. A gente vai analisar um pouquinho aí do mercado como um todo, né? Diferente que ontem ele ensinou um pedacinho, um padrãozinho que se repete, né? A gente vai aprender aqui a analisar o gráfico, as estruturas gráficas, e vocês vão poder utilizar isso daí para qualquer mercado, B3, Forex. Vocês vão ver que é um conhecimento que abre um pouquinho a mente. Eu falei hoje para vocês que a aula era de Fibonacci. Então, todo mundo aqui querendo aprender Fibonacci. Mas eu fiquei pensando à tarde. A Fibonacci, ela é na minha mentoria, minha quarta aula. Eu sempre começo explicando o gráfico como um todo e venho diminuindo até explicar as estratégias. Porque não adianta nada você saber uma estratégia se você não souber o momento certo de aplicar ela. Então, eu falei para o Lucas, eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou ter que falar um pouquinho para eles de estrutura de mercado. Até porque tem gente iniciante aqui também. Não adianta eu vir jogar uma Fibonacci se as pessoas não conseguem identificar uma tendência, identificar topo, fundo. Muita gente me pergunta, mas aonde eu coloco o Fibo? Então, a gente vai começar, vou ensinar aqui para vocês. Vocês vão me parando, que eu, senão eu vou falando aqui, desinvestando, manda aqui. Deixa eu ver aqui. Amor, não tô vendo o chat. Qualquer coisa você me fala. Beleza? Bora? Deixa eu ver como põe aqui. E eu também vou falar para vocês que eu gosto de desenhar na tela. Gosto de ficar rabiscando. E estou sem o rabisco aqui. Lá no Windows eu usava o Point Fix e aqui não tem nada. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, analisar o gráfico, eu falo que é um quebra-cabeça. A gente tem que juntar as pecinhas e analisando ali um pouquinho de cada coisa, juntar as pecinhas para poder operar. Vocês estão vendo minha tela? Sim. A opaca, apagada. Só que Sim, tem mas que- ela tá em branco ali. Tem que clicar para sair da tela cheia. Que tá falando. Ixi. Aqui no Canva vocês conseguem ver, então? Agora tá vendo. Tá, então deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Boa. Então, eu falo para os alunos que, gente, o mercado é isso, ele é um quebra-cabeça. Não adianta só você analisar uma coisa. Então, a gente faz todo esse conjunto. Por onde a gente começa? Analisando os ciclos do mercado. O que seria analisar os ciclos do mercado? Primeira coisa, você vai ver se ele está numa tendência de alta, se ele está numa tendência de baixa, se ele está no movimento lateral. Primeiro passo. Segundo passo, a gente vai analisar... Peraí que eu acho que tem... áudio aberto aqui. Tá mutado, mas qualquer coisa pode falar. Segundo passo, a gente vai analisar as regiões de suporte e resistência, que são níveis importantes aonde o preço trabalha, tá? Terceiro passo, a gente já vai... Vocês estão vendo como vai diminuindo? Né? A gente analisa o ciclo, que é a tendência, a gente analisa as regiões de suporte e resistência, depois a gente vai analisar os candles falam muito, né? As velas, elas falam muito pra gente, então a gente analisa os formatos. Acredito que muita gente aqui já estudou formatos de candle, que tem estrela cadente, martelo. Nós não vamos entrar nesse assunto, tá? Mas é muito importante você analisar o candle, onde ele está deixando o pavio, o que ele está mostrando para você, para onde ele está indo, porque é ali que aconteceu as negociações do preço, tá? Então, aqui a gente vai olhar para o mercado de uma forma mais profissional. Então, aquele candle está me mostrando se houve mais interesse comprador, se houve mais interesse vendedor. Então, a gente analisa o candle. E, por último, a gente vai aplicar as nossas estratégias e analisar o volume. O que seriam as estratégias? Eu vou operar um pullback?
Beleza. Então, eu já analisei a tendência, eu já analisei suporte e resistência, eu já analisei os padrões de candle, e aqui tá tudo se encaixando para operar um pullback. Vocês entenderam como que tudo se encaixa de uma maneira perfeita? Porque não adianta nada você saber operar pullback e você aplicar, sendo que o padrão de candle está mostrando para você que ali está acontecendo uma reversão. Ele não vai respeitar o pullback, ele vai romper, porque ele está revertendo. O preço, quando está revertendo, tocou num suporte, está revertendo e vai subir rompendo tudo, porque ali ele pegou volume de compra. Então, a gente analisa tudo para as coisinhas, para as pecinhas se encaixarem e a gente ter operações mais assertivas. Para eu passar para vocês Fibonacci, a gente precisa olhar para topos e fundos. E quando eu falo topos e fundos, eu não estou falando daquele topão que você olha que o gráfico ficou assim, bonito. Não, são máximas e mínimas do preço. Não vou conseguir desenhar aqui, que eu adoro desenhar, mas imaginem um pavio. Um pavio ali, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui os exemplos. Aquilo é uma máxima. Por quê? O preço subiu, não conseguiu dar continuidade e retornou. Então, ali a gente tem um topinho, tem uma máxima do preço. A gente pode pôr a FIBO ali? Pode. Então, a gente vai começar a olhar para as micro-regiões. Ontem, na aula do Lucas, eu falei, acho que foi para o Frank, que às vezes o operacional dele tá tão difícil, tão estruturado, que tá difícil de aparecer no gráfico, e às vezes demora horas e horas e ele não aparece. Então, quando a gente começa a olhar para um movimento menor, um movimento mais micro, principalmente nós que operamos opções binárias, quando a gente analisa o micro movimento, aparecem muito mais operações. A gente consegue analisar de forma mais eficaz, mais rápida e sair do gráfico. Não precisar ficar tanto tempo esperando aparecer uma entrada. Então, eu sempre foquei nas análises mais micros. Claro que a gente tem que respeitar o time maior, sempre. Tendências. Igual eu falei para vocês. É o primeiro passo. Você vai abrir um gráfico. Vou operar. Abrir lá o gráfico, abrir o EURUSD, o GBP-USD, EURJPY. O primeiro passo é você analisar o que ele está fazendo naquele momento. Ele está numa tendência de alta? Está numa tendência de baixa? Né? Eu acredito que todo mundo aqui sabe identificar a tendência. Se alguém não sabe, comenta aqui, me pausa. Mas é basicamente o quê? Fundos mais altos e topos mais altos. O topo tem que romper o anterior. Certo? Beleza? Vou dar. O quê? O Lucas está perguntando o que vocês lembraram quando viram esse gráfico. Nem eu sei. Ah! Eu já vi possíveis Canal de entradas alta. na estratégia. O canal de alta, isso mesmo. Muito bom. Só que aqui a gente está olhando o quê? É a mesma coisa, só que num time maior. Vocês entenderam? Que o preço, a movimentação do preço, ele é fractal. O que é fractal? Quando a gente vai quebrando os times, certo? Então, aqui, se a gente colocar num gráfico diário, ele com certeza vai estar algumas velinhas bem menores. Entenderam? Ele reduz muito o número de velas. Então, o gráfico ele é fractal, a análise ela funciona igual para qualquer time. Como que faz para identificar a tendência? Vamos lá. Aqui você pode ver, Reginaldo, que um topo que eu não consigo marcar. Vocês conseguem ver o meu mouse aqui passando? Beleza. Então, vocês podem ver que aqui ele está fazendo o padrão da tendência de alta. Qual que é o padrão da tendência de alta? Rompimento do topo anterior e fundo mais alto. Então, como que a gente pode analisar aqui? Ó? O preço fez uma movimentação muito forte de baixa. Aqui ele encontrou uma dificuldade. Provavelmente, se a gente voltar o gráfico lá para trás, tem uma região de suporte que segurou o preço aqui. Tanto segurou que o preço reverteu a tendência. Aqui ele fez uma impulsão. Beleza, até aqui a gente não sabia que ele reverteu a tendência.
Então, ele deu continuidade. Quando ele faz aqui e rompe o topo anterior, a gente já consegue ver, opa, peraí, eu tenho um fundo e aqui eu tenho outro fundo mais alto. Então, ok, a gente já espera aqui que essa movimentação vai romper o topo anterior. E assim ele foi. Gente, eu marquei essa tendência aqui, ela tá linda. Não ela não vai aparecer bonitinha no gráfico assim todas as vezes, tá? Mas, basicamente, é isso aqui que a gente vai analisar. Pode ser que vai ter uma pernada aqui que não vai romper topo, mas ela continua deixando fundos mais altos. Esse daqui é o padrão bonitinho. Mas vocês vão ir aos poucos identificando que o preço está trabalhando acima de onde ele começou. Então, aqui a gente tem uma tendência de alta identificada. Tendência de alta identificada, qual que é as melhores operações para nós fazermos? Opções binárias. Compra, porque a gente está a favor da movimentação do preço. Ele está subindo, os compradores estão dominando. Então, a gente vai procurar por compras. Tendência de baixa. A mesma coisa, só que ao contrário. Topos mais baixos e rompimentos de fundo. Então, o preço vem, não consegue subir e rompe fundo. Vem, não consegue subir e rompe fundo. Quando eu digo fundo, vocês podem ver que o que eu escrevi aqui, isso são fundinhos. Ele não é um fundão igual esse aqui. Aqui a gente bate o olho, a gente vê um fundão. Aqui, ó, a gente vê um topo. Mas você pode ver que no meio da movimentação do preço, ele tem mini topinho, mini fundinho, e é aí que está o segredo para a gente conseguir analisar e operar de forma mais rápida, sem precisar ficar aguardando o preço ir lá buscar a máxima de H1. E quando ele não rompe nada, finge que vai romper para um lado, não vai e volta, é quando ele está numa tendência lateral, tá? Eu vou explicar para vocês ali rapidinho, porque senão vai ficar muito extensa a aula, mas isso são ciclos do mercado. Então, faz parte do ciclo do mercado as tendências e esse movimento lateral. O que está acontecendo aqui? Já vou mostrar para vocês. Mas, basicamente, ele não rompe nada, ele está andando de lado. Então, vocês podem ver, o gráfico começou com o preço trabalhando nessa região, passou todo esse tempo e ele ainda está trabalhando na mesma região de preço. Então, ele está um gráfico lateral. Identificou isso aqui? Gente, eu, Agatha, odeio abrir o gráfico e ver ele dessa forma. Não consigo operar. Não sei o que ele está fazendo, não sei quem está dominando, se é comprador, se é vendedor, não tem operação de FIBO. Aí eu fico achando que toda hora que ele vem nesse suporte, eu falo, não, agora ele vai romper o suporte e ele volta. Aí eu falo, agora ele vai romper topo e aí ele não rompe topo. Então, não consigo operar dessa forma. E isso é um ponto que vocês precisam identificar. Aonde eu levo loss? Eu levo loss no mercado quando ele está lateral. Isso é importante, anotar, olhar o seu loss. Ah, não, beleza. Agora, quando o mercado está movimentando em tendência, eu tenho maior assertividade. Ponto para o mercado quando ele está em tendência. Então, você abre o gráfico, ele não está em tendência, abandona esse gráfico, procura outra paridade. Tão importante é identificar a tendência. Antes de eu pular aqui agora para outro ponto, tudo certo para identificar a tendência no gráfico? Falem comigo. Sim. Tranquilo. Sim, tranquilo. Tranquilo? Se tem alguém que é iniciante, que precisa de uma explicação, me fala. Vou me pausando. Oi? Lucas quer falar. Mano, se depois de ontem alguém falar que não consegue identificar tendência, eu vou pegar pelo pescoço pessoalmente. Beleza? Beleza. Só isso, mais nada a declarar. Vamos lá, então. Desliga aí, amor. Identificou a tendência? Beleza, tudo lindo. Só que eu demorei um tempo para entender que não só identificar a tendência, é importante a gente identificar quando aquela tendência, quando aquela estrutura se rompeu. Então, se eu estava procurando por operações de compra ou de venda, e aquela estrutura rompeu,
eu já preciso ligar um alerta. Por quê? Porque pode ser que agora o mercado está vindo para venda ou para compra e vice-versa, tá? Como que a gente identifica uma quebra de estrutura? Deixa eu tirar um pouquinho aqui o zoom. Então, vocês podem ver, ó, que aqui o preço vinha trabalhando numa alta. Fundos mais altos, rompimento de topo, chegou numa região, porque nenhuma tendência dura para sempre, né? O preço precisa trabalhar nessas regiões de preço para atender a demanda dos big players, tanto na compra quanto na venda. Então, a tendência aqui já me mostrou um sinal de fraqueza. Por quê? Porque ela não conseguiu mais romper topos. E ela vem e faz o quê? Ela faz um rompimento de mínimas. Olha o fundinho aqui que eu falei para vocês. Aqui a gente não tem um fundinho, mini fundo? Temos. E o preço enroscou um pouquinho aqui, deixou umas retrações, mas ele rompeu. Então, peraí, se a tendência de alta ele rompe topo e agora ele está rompendo fundo, algo de errado, algo de certo não está errado. Como que é? Algo de errado não está certo. Então, ele rompeu o fundo. E o que a gente espera agora do preço? Uma confirmação para essa quebra de estrutura. Então, aqui onde era o nosso fundinho, ele volta e faz um pullback. E ao mesmo tempo que ele faz esse pullback, que é o retorno do preço aqui, ele deixa o quê? Ele deixa um topinho mais baixo, um mini topinho. Então, agora eu já tenho uma quebra de estrutura confirmada. Por quê? Porque ele não voltou a trabalhar acima desse suporte. Então, o suporte virou o quê? Uma região de resistência. Então, aqui eu tenho uma quebra de estrutura. Pegar uma entrada disso aqui no Forex, gente, olha só, que lindo. É perfeito. Isso aqui que eu gosto de pegar no Forex, que você consegue surfar toda essa reversão da tendência. Mas para gente em OB, o que a gente vai analisar? Peraí, agora eu tenho que procurar por vendas para eu ficar a favor da movimentação. Tá? Bugou, Ju? Vamos lá. Identificou a tendência de alta, agora a gente vai identificar a quebra de estrutura. A quebra de uma estrutura de alta acontece com... A gente precisa de duas coisas para ela acontecer. Ela precisa romper um fundo, então aqui ela faz o quê? Um rompimento de um fundo, que a gente tinha aqui, um fundinho. Então, olha só essa movimentação de baixa. Ela vem e rompe. Então, já rompeu um fundo. E aí, o que ela volta e faz? Ela volta, faz o pullback, que é o retorno do preço, e deixa esse topinho mais baixo. Topo mais baixo não é tendência de baixa? Então, ó, se a gente traçar aqui, eu tentei colocar um pincelzinho aqui, ó, vamos ver se dá certo. Ó, tá vendo que aqui ela já começou uma tendência de baixa por conta desse topinho que ela deixou? Então, ela já fez uma movimentação, ó, assim. Então, ela já iniciou. Pô, não aparece o desenho? Ah. Então, ela já deixa uma movimentação aqui de baixa pra gente. Então, a gente já vira a chavinha. Se a gente procurava por compras, agora a gente procura por vendas. Peraí, deixa eu fechar o pincel. E aqui a gente tem uma quebra de estrutura de alta. Meu Deus. Como que faz para tirar isso? Aí. Pronto. Então, aqui o preço vinha trabalhando numa movimentação forte de baixo, uma tendência onde ele sobe, deixa topinho, vem, rompe fundo, deixa topinhos e rompe fundo. Encontrou uma região de suporte, não conseguiu mais romper, não conseguiu passar dessa região. E aqui, região de suporte, sempre lembrem-se disso, do que eu vou falar agora. Região de suporte, nós temos compradores. Então, no suporte, eles estão posicionados ali. Para quê? Para subir comprado junto com o preço. A gente opera o gráfico do Forex, então a gente tem que pensar no Forex o tempo todo. Aonde os big players estão posicionados? Nas regiões de suporte, nas regiões de resistência, onde tem as capturas de liquidez. Então, aqui nessa região de suporte, tem compradores posicionados. E o que acontece aqui? Eles fazem uma movimentação forte de alta. Então, peraí,
quebrou a minha estrutura de baixo. Aonde eu posso entrar aqui? Aonde eu vou esperar o ponto de confirmação da minha quebra de estrutura? Aqui no pullback. Aonde era o pullback? Nesse topinho que foi rompido. Então, o preço vem, faz uma impulsão de alta, retorna, deixa o que aqui pra gente? Um fundinho mais alto. Então, aqui é a confirmação. Por quê? Porque ele poderia muito bem voltar aqui para o fundo e romper tudo. Então, aqui ele confirmou para mim que ele vai dar continuidade nessa alta. Então, se eu estou esperando alguma operação aqui, eu vou olhar por compras. Olha uma pernada N aqui, bonitinha, acontecendo. Tá? Então, é isso que a gente analisa, que eu analiso quando eu estou olhando para o gráfico como um todo, as estruturas. Então, aqui, ó, todo esse tempo que eu estiver operando, eu estou muito mais procurando por compras. Posso pegar uma venda? Posso, claro. Se eu tiver confluências para isso, ok. Mas é muito mais favorável estar a favor da estrutura e da tendência. Então, isso daí, gente, é básico. Abrir o gráfico, vai analisar essa movimentação de estrutura. Depois, o que eu tenho para mostrar para vocês? Ciclos do mercado. O mercado ele se movimenta em ciclos, em todos os fractais, tá? Então, pode ser que no diário ele está numa tendência de alta, mas como a gente está operando nos 5 minutos, ele está numa movimentação lateral, tá? Então, assim, sempre vai depender o fractal que a gente opera. Eu não costumo olhar times maiores, tá? Muito, muito raro. Às vezes eu olho o M15, tá? E vamos supor, vai finalizar a velinha das 20h30. Eu tô pegando a vela que vai finalizar 20h30. Aí eu vou lá e dou uma olhadinha na vela de M30 para ver como que tá o formato dela, se ela tá retraindo, se ela tá com força, tá? Só para não atrapalhar minha operação em times menores. Mas fora isso, não fico analisando tendência e ciclos em times maiores. Então, aqui, ó, que eu mostrei para vocês é isso aqui. O mercado, ele faz uma acumulação do preço. O que está acontecendo nessa acumulação? Essa acumulação está havendo uma troca, onde os vendedores, quem estava posicionado vendido no Forex, está encerrando suas operações e quem estava esperando para o preço ficar barato, está se posicionando na compra. Então, às vezes, a gente vê bastante volume nessas regiões porque está acontecendo essa troca de movimentação. Aí vem um big player lá e pá, faz uma impulsão e rompe e mostra para onde o mercado vai. Para alta, ele vai dar início a uma tendência de alta. Sobe, o mercado sobe. Como eu falei para vocês, nada é infinito, nenhuma tendência é infinita. Os compradores que estavam posicionados aqui embaixo vão encerrar suas operações. Já colocaram dinheiro no bolso, vão encerrar as operações. O preço vai perder o interesse e é onde ele começa uma tendência de baixa e isso vai se repetindo o tempo todo. Vamos olhar no gráfico. Olha que bonitinho. Uma região de acumulação, o preço rompe, dá início à tendência, depois ele vem para o período de distribuição. O que eu falei para vocês, ó, ele rompe um fundo, volta, faz um pullbackzinho e dá continuidade. E aí isso se repete o tempo todo. Esse é o ciclo do mercado. Pode ser, igual eu falei para vocês, eu peguei um desenho mais bonitinho que eu achei, mas pode ser que vocês não consigam encontrar, identificar isso o tempo todo no gráfico. Às vezes ele não aparece tão bonitinho assim. Por isso que eu falo para vocês do feeling de mercado. Quanto mais tempo vocês sentarem a bunda na cadeira e ficar olhando para a tela, mais vocês vão conseguir identificar isso de uma maneira mais fácil, mais rápida, de bater o olho e não precisar ter que forçar tanto. Vai ser mais natural, tá? Então é isso, estudar. Analisar gráfico, se vocês querem operar análise gráfica, é dessa forma. Agora, se vocês querem operar igual o Lucas, é identificar padrão de repetição. Também não deixa de estudar? Não, mas é uma outra forma. Que vergonha. Tudo certo, gente? Vocês estão muito quietos na minha aula, hein? Bora, vamos falar agora. Tirem dúvidas antes da gente passar para a FIBO.
É bastante informação, mas acredito que conforme vai estudando, as coisas vão se encaixando melhor, assim, tudo vai se encaixando mesmo. Beleza? Mas tá dando para entender. É isso que eu falei. Para algumas pessoas pode ser muita informação, então volta, assiste a aula de novo. Abre o gráfico, gente, não tem coisa melhor. Abrir o gráfico. Peraí, deixa eu estruturar esse gráfico aqui, deixa eu ver em que ciclo que ele está. Se desafiem, façam isso com você mesmo. Deixa eu ver. Abre lá várias paridades, comece a estruturar o gráfico, sem operar, sem nada, só para vocês aprenderem a analisar as estruturas. Não tem prática melhor. Vamos para a FIBA, então? Que eu já estou ansiosa para Só uma dúvida. Agatha, mesmo, é bom sempre ter uma confirmação da vela anterior também, né? Referente ao padrão do candle, ou se deixou com a bingo, se não deixou, se fechou uma vela de força também, antes de fazer a entrada também, né? Exatamente. O que eu estou passando aqui agora é mais uma análise macro, tá? Para vocês estruturarem análise de mercado. Não tem como fazer operações aqui do jeito que eu expliquei, não tem. É só para vocês aprenderem a analisar as estruturas de mercado, tá? Então, assim, não estou explicando para você, vou fazer uma entrada aqui. Não é isso. É para abrir o gráfico e saber analisar ele como um todo. É mais pela questão de visualizar a tendência, né? Exato. O calendário econômico, olha, o calendário econômico é mais assim, tipo, aí eu sei que vai ter um dia que tem bastante notícia no gráfico, o que a gente repara? Que os investidores, eles ficam na retaguarda. Por quê? Porque eles estão esperando sair aquele resultado para eles se posicionarem. Então, vocês podem ver que o dia que o calendário econômico tem notícias importantes, o mercado de manhã ou pela manhãzinha ali, algum tempo antes das notícias, ele fica lateral, ele fica ruim de operar, porque ele está com menos volatilidade, então ele fica sem volume, sem liquidez, e isso atrapalha um pouco. Mas fora isso, não, só faça aquela análise de não operar muito próximo da notícia, antes ou depois. Vocês podem ver que, às vezes, a notícia... Tem gente que tem informação privilegiada, então a notícia pretende vir ruim, alguém já sabe, os investidores vão lá e o preço começa a subir. Subir, sobe, rompe tudo, e você não sabe o que está acontecendo, por que está rompendo, tinha tudo para ser linda a operação. A notícia é daqui 40 minutos, 1 hora, e o preço está rompendo tudo. Por quê? Porque eles já estão manipulando o mercado ao contrário. Então, eu já reparei muito isso. Então, assim, é só isso. Mercado, às vezes, a gente não dá conta dele, não. Ele é soberano mesmo. Então, vamos, gente. Bora para a aula de FIBO. Nossa, eu não sei. Por que vocês estão quietos? Fala o dia todo. Agora é hora de prestar atenção, né? Estamos prestando atenção. É assim que vem os resultados. Eu não aguento assim você falando o dia todo. Agora fica quietinha. Bora, gente. Vamos falar da tal da Fibonacci. Ops, cadê aqui? Bom, nós já vimos o quê? Que o preço ele vai se movimentar em ondas, criando o quê? Topos e fundos. Por isso que é de extrema importância vocês treinarem o olhar de vocês para identificar topos e fundos, máximas e mínimas. Eu recomendo para quem é iniciante colocar um indicador chamado fractal. Ele vai colocar uma setinha assim, ó, em cima das máximas e mínimas do preço. Então, aí você já consegue falar, opa, aqui teve uma máxima do preço, onde ele subiu, não conseguiu mais dar continuidade e voltou. Então, isso é importantíssimo, aprender a identificar topos e fundos. E a nossa querida amiga Fibonacci. Fibonacci não é um indicador, Fibonacci é uma ferramenta
tá? Vocês podem ver que ela está sempre ali junto com suporte, com resistência, então ela não é um indicador, ela é apenas uma ferramenta que nós vamos colocá-la no gráfico e mapear a correção do preço. Por isso que é importante a gente entender se o preço está numa tendência de alta, numa tendência de baixa ou lateral. Se vai usar a FIBO numa movimentação lateral, pode até usar no movimento pequenininho ali, mas a probabilidade de levar loss é maior. Então, a gente vai operar a FIBO aonde? Num gráfico de tendência. Ou ele vai estar numa tendência de alta, ou ele vai estar numa tendência de baixa. Desenho aqui para vocês, tá? Básico Fibonacci. O que que ela mostra pra gente? Vocês vão abrir lá, ela vai ter umas numerações lá, 38.2, 50, 61. Ela tem mais dois números, porém não uso, tá? Não, nunca tive o costume de usar. Vejo que ela respeita muito 50%, 61.8. 38 ela também respeita, mas a 38 é a primeira correção dela, então a probabilidade dela romper é maior. Como que a gente vai analisar, né? A gente vai pegar aqui, ó, a mínima do preço, a máxima. Vocês estão vendo que ele deixou um pavio aqui, e o próximo candle é um candle vermelho. E esse candle tá errado, né? Que ele tinha que ter nascido aqui em cima, mas tudo bem. Então, aqui a gente teve o quê? Uma correção do preço, onde ele encontrou uma dificuldade para passar e começou a corrigir, vindo numa baixa. O que que significa o 38, o 50 e o 61? Significa o quê? 38% que ele corrigiu da movimentação de alta. Aqui ele corrigiu o quê? 50% da onde? Da movimentação de alta. E o último, que é a 61.8, significa que ele corrigiu 61.8% da movimentação de alta. Então, o 61.8, ele sempre é a maior correção. Ou seja, ele tem que estar sempre mais aqui embaixo, isso para uma movimentação de alta, tá? Vocês entenderam? Eu vou mostrar no gráfico também. Que meu pincel não aparece aqui para vocês. Tudo certo? Vocês conseguiram entender como colocar a FIBO? Eu vou mandar lá no grupo depois o desenho de como você vai traçar a FIBO na pernada de alta e como vai traçar ela na pernada de baixa. Eu tenho preconceito com a pernada de baixa. A maioria das minhas coisas que eu faço para mentoria é tudo de alta. Pode falar. Até então, tudo tranquilo, de boa. Tranquilo? Beleza. Belezinha. Tranquilo. Aqui, ó, pessoal. Vocês lembram que eu acabei de mostrar ali do ciclo do mercado? Que o preço tá vindo aqui, ó, de uma movimentação de baixa, acumulou numa região de suporte, não conseguiu mais romper fundo, então ele vem e faz o quê? Uma movimentação forte de alta. Vocês podem ver, toda vez que o preço acumula numa região de suporte, ele vem, pá, entra um big player lá e estoura para cima. Então, aqui a gente tem uma movimentação forte de alta. O que a gente vai fazer? Então, abri o gráfico lá, o preço está aqui, ó. Ele começou a corrigir. Então, o preço está fazendo uma correção. Eu vou lá, pego minha FIBO, coloco aqui na mínima, coloco aqui na máxima e vou procurar confluências. Por quê? Porque eu descobri que só a FIBO, ela é muito forte, mas quanto maior número de confluências eu tiver, melhor. Então, aqui, o que eu tenho ao meu favor? O ciclo do mercado, me mostrando uma tendência de alta, me mostrando que o preço quer subir, então eu quero pegar uma compra, quero subir junto com ele. E aqui eu tenho que um topinho que foi rompido uma região, então eu já coloquei a FIBO, opa, peraí, bateu. Bateu com o que ela bateu aqui? Ela bateu na 50 ou na 61.8? Qual ficou mais bonita aqui? Deixa eu subir, peraí. Quando eu coloco ela fica cinza, vocês falaram?
Deixa eu tentar de novo. Tá cinza? Vocês estão vendo? Ficou cinza. Então tem que ser daquele jeito Ô, mesmo. Agatha, tem que ser na apresentação, eu acho, ali em cima, tá escrito apresentar, tá vendo? Aqui, deixa eu ver. Isso. Apresentar ali embaixo. Hã? Foi? Ah, não, fica a mesma coisa também. Ixi. Eu acho que por ser site privado, ele bloqueia, né, quando é transmissão. Eu acredito, por estar gravando a tela. Pode ser. Mas é alguma frescura do MacBook, porque no Windows eu fazia mentoria assim e ele funcionava certinho. Ah, então pode ser. Mas bora lá. Vocês conseguiram ver? Dá pra Não, ver, tá dá dando pra pra ver ver. de boa. Então, beleza. Então, o que eu observo? Eu tenho 50%, mas assim, não tenho problema nenhum se o 61 tá mais bonito. Porque aqui o 61 tá mais bonito. O preço parou nos 50? Parou. Mas aqui eu não tinha nada para segurar o preço. Então, eu sempre vou aonde tá mais bonito. Então, aqui eu tinha esse topinho e eu tinha o 61,8. E a Fibo, a gente pode até meio que projetar essa alta nela aqui, esse canalzinho, com essa linha tracejada que ela tem no meio. Então, a gente projeta uma LTA, um canalzinho de alta, tá? Então, aqui eu sei que é uma região que eu ia pegar, ou uma retração, ou uma reversão. Por quê? Porque eu tinha confluências, beleza? Outro exemplo, aqui trouxe a de baixo, tá? Então, aqui a gente tem o preço fez uma movimentação de alta, não conseguiu mais romper topo, deixou o que pra gente aqui? Topos mais baixos, fez o rompimento de fundo, né? Então, aqui vocês podem ver que eu peguei uma movimentação maior. O preço, eu peguei esse topinho aqui, que é um topo que todo mundo consegue ver. Opa, peraí, tem um topo bonito ali. E peguei esse fundo aqui, essa região onde ele parou e começou a corrigir. Gente, aqui é um pullback que você bate o olho e fala, nossa, o preço tá vindo fazer um pullback. Tá lindo isso. Então, assim, quem opera pullback e coloca uma Fibonacci aqui e ela tá batendo as confluências, fica lindo. Então, aqui você tem uma operação de pullback, onde você vai traçar uma LTB. Então, eu tenho uma LTB, eu tenho um pullback e eu tenho uns 50% da Fibo. Olha quantas confluências eu tenho nesse ponto aqui. É claro que daí a gente vai analisar como o preço vai chegar na região. Eu vou pegar uma retração, vou pegar uma reversão. Aí a gente vai analisar a movimentação do preço junto com os candles. Mas, estruturalmente, é isso aqui. Então, você está a favor da tendência, porque ele já quebrou a estrutura de alta, ele rompeu o fundo. Eu tenho. Sempre pensem que você precisa de um segurança para sua entrada de FIBO. O que é o segurança? É o fundo que foi rompido. Lembra? Regrinha básica de opções binárias que a gente aprende lá com a Ana Tavares no YouTube? Que rompeu suporte vira resistência. É isso. O básico funciona. Mas a gente quer trazer o maior número de confluências. Então, aqui a gente tinha um suporte, foi rompido, virou uma região de resistência. Eu tenho 50% da FIBO e eu tenho uma LTB. Fechou. Eu só vou analisar a movimentação do preço ali para ver em qual vela, qual time que eu vou entrar certinho. Ok? Agatha, uma dúvida só. Esse gráfico que você está mostrando e operando é sempre M5, isso? Eu opero sempre M5, mas você pode analisar isso em qualquer time. Ele vai se repetir o padrão, ele funciona em qualquer time, igual eu falei para vocês. O preço ele é fractal. Então, se você colocar ele nos 5 segundos, no 30 segundos, é tudo igual. Ele faz a mesma movimentação. É claro que vai ter os que a gente fala que o M1 você tem que tomar mais cuidado, porque pode ser que o M1 ele enrosca aqui. Ele vai ficar 1, 2, 3 candles enroscado aqui até ele reverter. E em M5 não, em M5 a gente consegue pegar ele e reverter ali. Por quê? Porque ele teve 5 candles de 1 minuto dentro dele. Mas a análise basicamente é a mesma, tá? Tá. Mais alguém? Alguém tem dúvida de traçar a FIBO?
nas movimentações. Outra pergunta que eu recebo muito é, que nem, aqui eu coloquei no topo e na mínima. Mas eu poderia ter pego uma movimentaçãozinha menorzinha aqui? Poderia, tá? Poderia. É que assim, nesse contexto gráfico, esse pullback estava muito bonito. Mas se você pegar esse topinho aqui, ó, essa máxima desse candle vermelho, com essa mínima, a gente vai achar um pontinho de fibo aqui. Só que é uma fibo mais relevante. Por quê? Porque o preço ele trabalha com alvo. Aonde está o alvo desse preço? É no pullback. O preço ele vem testar o rompimento, tá? Então a gente pode sim trabalhar com as fibos em movimentações menorzinhas, mas a gente tem que tomar mais cuidado, ter mais confluências, tá? Porque essa fibo maior, vamos dizer que ela manda mais no gráfico, é igual um suporte de H1 e um suporte de pequenininho. O suporte de H1 é mais forte, lógico. Então, aqui eu peguei essa movimentação maior, mas a gente pode analisar nas micro movimentações. Essa daqui também, mesma coisa, o preço fez uma impulsão forte de baixa. E olhem aqui eu trouxe o exemplo do volume, tá? Eu sei que o volume nas corretoras de opções binárias está horrível, né? Antigamente, quando eu operava, ele era muito mais bonito. Funcionava muito melhor. Hoje tá horrível. Não tem nenhuma corretora que eu falo para vocês, olha, aqui o volume funciona bem, tá parecido com o do TradingView e do MetaTrader, não. Então, quem quer analisar volume, quem quer observar essa movimentação, aqui a gente consegue ver. Olha só, o preço fez uma impulsão de baixa, com um volume bem superior, né, aos demais, ao que ele vinha vindo. E aí, quando ele faz essa correção, a correção tem um volume mais baixinho, tá? Então, é isso que a gente quer. É a pernada que rompe com bastante volume, porque ela me mostra a força, onde está o volume, o interesse de compradores e vendedores. E aí, a correção, o preço vem, e a correção vem com um volume mais inferior, tá? Então, é isso que eu analiso. Eu utilizo agora só o volume do meu indicador. Por quê? Porque ele vai me ajudar. Vamos supor que eu quero pegar uma entrada de venda aqui. Aí eu vou lá no meu indicador, o preço está subindo e o volume de compra está alto. Como que eu vou fazer uma venda aqui se ele está me mostrando que lá está subindo com volume de compra? Não dá. Então, o que eu espero? Que o preço esteja subindo e que eu tenha volume de venda a favor da minha entrada. Então, eu uso ele, eu sempre falo para vocês, como confluência. Aqui, se eu quero pegar uma compra aqui, o preço rompeu, tá vindo fazer o teste, eu quero pegar uma compra, eu não posso entrar lá e ver volume de venda. Então, é isso que eu analiso. Outra coisa que eu analiso lá, vamos supor que eu marquei aqui, ó, essa linha amarela, que é onde eu quero pegar uma compra. Marquei a fibo de confluência e marquei o topinho. Aí eu vou lá no indicador e vejo que ele marcou como região cinza. Então, isso me mostra que ali é forte, que é uma região cinza. É uma região onde tem briga do preço. Então, ali, isso daí também é uma confluência, também é uma segurança a mais para minha análise. Gente, basicamente é isso. Vão absorvendo. A gente vai praticar depois bastante também. Quero que vocês treinem, igual vocês treinaram o canal de alta do Lucas. Quero vocês treinando, pega uma pernada aí, uma movimentação de alta, de baixa, coloca fibo e treina. Treina na conta demo, pega a retração, reversão, vão testando um operacional que funciona muito, tá? Igual eu falei para vocês, ele aparece bastante. Só não vai aparecer muito quando você abre o gráfico, ele tá lateral. Aí não vai enrolar mesmo. Gente, eu amo o EURUSD, né? Não tem o que falar. EURUSD, ele se movimenta, é a paridade que tem maior liquidez, a paridade que tem maior volatilidade no mercado de Forex, tem maior volume financeiro. Então, assim, se a gente pensar que a Fibonacci é uma estratégia dos big players, e os big players estão operando o EURUSD, eu quero estar junto com eles, tá? Então, aí é mais ou menos assim que eu penso. O EUROJPY, GBP JPY, vocês vão ver que os JPY, às vezes, eles
fazem umas loucuras, assim, que vocês falam, meu Deus, de onde veio essa vela? Agora, o EURUSD, ele faz bonitinho as movimentações, tá? Então, eu gosto muito do EURUSD para operar. E o GBP vai no embalo dele. É isso. Jefferson, para opções binárias, eu já testei as projeções de alvo e achei um pouquinho mais complicado. Porque, assim, projeção de alvo você fica meio sem confluências. Eu acho que funciona muito bem em B3, em Forex, que você tem um alvo para você sair da sua operação. Agora, você entrar num ponto que é um alvo, não consegui achar tão assertivo, tá? Mas agora, para Forex e para B3, você entrou comprado nos 50%, você projeta um alvo, e aí, ok, aí você sabe que você vai sair lá, e aí você pega toda a movimentação. Isso, Samuel, na barra de ferramentas. Testem, gente, é isso aí. Hoje testei lá naquela CryptoDX, estava funcionando. Tem aluno meu que fala que funciona em OTC. Eu sou a favor do mercado aberto, mas é isso. Pega um gráfico lá e vão praticar, vão treinar. Pode falar, Gabi. Viu, Agatha? Eu não consegui encontrar aqui nas ferramentas a FIBO. Não sei se está com outro nome ou se Ela precisa... só tem no gráfico antigo. Ah, se eu- tá, Se eu não me entendi. engano, tá? Tá, entendi. Eva, para mim, M5 é sempre mais assertivo. Mora, concorda? Deixa eu ligar o som dele que ele quer falar. Ela deixou eu falar. Eu já tô achando que nem vou dormir no sofá mais. E aí, acorda. Por que vocês estão certos? O povo tá acanhado hoje. Fala comigo. Fala, aqui. Lucas. Tô ouvindo. Tô fazendo anotação, pô. O que é mais difícil? O que é mais difícil? O mercado aberto ou o OTC? Ó, Rapaz, o mercado aberto eu acho que é mais complicadinho. tô caladinho fazendo anotação. Lembra que eu falei para vocês ontem? Não, foi segunda-feira. A diferença nossa é que eu vou para malandragem e ela para o lado do estudo. Eu gostei da malandragem. Então, o mercado aberto, tem gente que entende que tem menos, como é que eu posso falar? É menos influenciado por trapaças ou por golpe de corretora, manipulação. É só ter influência externa. Mas aí, pelo outro lado da balança, você tem isso. Você tem que ter mais estudo, você tem que ter mais Bora, técnicas. Zeta. Você tem que ter mais técnica. E a manipulação que tem é de big players, que não tem para onde correr. Mas, pode falar. Eu acho que o certo é aprender os dois e tirar uma conclusão depois disso. Porque Exato. Você tem que se adaptar a um. é igual você fez, né? Você teve as duas visões do mercado, escolheu uma. E ela, a mesma coisa. Porque vai que um dia deixa de existir. Vai para o mercado aberto, você também sabe, e vice-versa. Vice-versa não, porque o mercado aberto acho que é bem difícil parar de existir, né? Mas, Na verdade, nós temos que aprender qual que é o intuito, né? A gente passar a visão geral para vocês, não só de opções binárias, mas aí o que acontece? Você tem que sentir, você tem que pegar o seu tempo de tela, o seu feeling de mercado e ver onde você vai se adaptar melhor. Eu, por exemplo, eu não gosto muito do mercado aberto para opções binárias. Não é minha praia. O padrão que eu gosto é do OTC ali, que a minha repetição é mais fácil. Já a Agatha é ao contrário. Ela prefere o mercado aberto, até porque ela tem essa base, esse estudo forte, né? Essa teoria toda para englobar nas operações. E eu não tenho. Mas é importante falar, né, que você Ô, Lucas,
Será que Agora, para outros mercados, por exemplo, B3, eu vou falar um negócio só para vocês não contam para ninguém. Eu uso o Fibo. A gente tá gravando, né? Para fazer operação na B3, eu uso o Fibo. Mini dólar, mini índice. Eu uso o Fibo para marcar as regiões, os meus alvos ali. Olha só, né? Forex também. Às vezes eu faço um tiro curtinho no Forex com o indicador da Ágata, mas eu marco uma região de FIBA ali para saber aonde que eu vou sair. Por mais que o meu tiro seja pequeno, né, eu encontro a movimentação ali e espero ela acontecer. Defino também, claro, o meu stop loss. Então, isso é muito importante. E aí, vocês têm coisas para praticar, hein? Quero ver se vocês vão ter tempo para ficar falando amanhã no grupo de Haroldo. Um trampo, viu? Um trampo. Já vou. será que a aproveitar. Agatha, será que ela consegue fazer uma marcação para nós, ela mesmo marcando? Só pra gente ver como que é certinho? Sim, isso que eu acabei de colocar no chat. Eu quero ver como ela marca e tal, certinho. Você abre o gráfico aí, amor? Ela vai abrir e vai mostrar para vocês. Outro dia, ela vai marcar também de operar com vocês mercado aberto, traçar umas regiões importantes. Talvez possa até usar o indicador, né, amor? Aqui no mercado, no gráfico antigo eu também não achei não, a Fibo. Eu sei que tem. não eu já- tá Só se tiver com outro ela não nome, tem hein? ferramentas de negociação. Você vai lá em ferramentas de desenho, onde a gente encontra o Ela tá canal e as Ah, linhas. Ai, tá, achei. Eu também não estava encontrando. Olha, eu vou desativar aqui para a Agatha falar, tá bom? Gente, eu também tô aprendendo isso aqui, viu? Vamos ver. É ruim, né? A marcaçãozinha. Vamos ver aqui. Deixa eu deletar essa FIBO. Bom, a FIBO eu achei ela aqui, ó, tá? Fibonacci. Aí vocês vão clicar nela, colocar uma corzinha amarela aqui. E aí, quando vem pro gráfico, ó, vamos pegar aqui uma mínima. Ixi, saiu. De novo. Mínima do preço. Máxima. O zero, ó, eu tenho que pôr o zero aqui, ó, na pontinha do pavio. Eu sempre uso o pavio como referência. Então, aqui, a gente, peguei essa movimentação. Vamos supor que o preço estava descendo aqui. Olha só, o 50% aqui respeitou da primeira vez. Aí ele tentou subir, não conseguiu. E voltou para testar 61,8. O que a gente tinha aqui? Deixa eu voltar aqui, ferramentas de desenho. Qual que usa para marcar? Linha? Ou é segmento? Hã? Segmento. Segmento é melhor, né? Vamos pôr aqui um vermelhinho. Ixi, ficou fininha. Ó, a gente tinha o quê? Tinha um topo aqui atrás. Então, a gente tinha aqui essa confluência desse topo no 61,8. A gente tinha no 50? Tinha também. Ó. Esses topinhos aqui, tá? Então, aqui a gente também tinha uma região. Ó, aqui uma retração no 50, era bem provável ter tomado loss, tá? Então, assim, é isso que eu falo para vocês, esse feeling de se vai ser retração, se vai ser reversão, tem que ser ali, no momento que está acontecendo, ver a movimentação do preço, analisar o tempo de fechamento da vela. Então, isso daí que eu olho. Deixa eu parar de desenhar, pare. Então, é isso, ó. Marcamos aqui uma região, respeitou, tinha confluência do topo, respeitou 61,8, rompeu. Outra coisa muito importante para vocês, olha só, o preço corrigiu aqui. Eu falo que se ele rompe a 61,8, para mim ele já tá vindo buscar fundo. Eu considero ela como é o limite, tá? Então, se ele rompeu aqui 61,8, próximo alvo dele é fundo. O preço tá vindo buscar fundo, por quê? Que ele já rompeu 50, ele rompeu 61. Agora não, peraí, respeitou 50, respeitou 61,8, para onde ele vai? Pro topo.
que é exatamente a pernadinha N. É o que ele fez aqui, ó. Impulsão, correção e rompimento. É o N, bonitinho. Agora, se ele rompe o 50, se ele rompe o 61, aí já não é mais uma correção. Aí ele já reverteu o preço. Então, aí a gente já fica atento que ele tá vindo para buscar a região de fundo, possivelmente para fazer rompimento. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Não sei se eu consigo movimentar ela. Ó, vou pôr aqui um fundo e um topinho. Novamente, olha só. Respeitou aqui 61,8 e deu uma retraçãozinha aqui nos 50% também. Então, vocês olham como é forte? Normalmente ele respeita 50, respeita 61,8, tá? Então, quanto maior o número de confluências que a gente colocar aqui, mais assertivo fica. Então, vamos lá achar mais uma aqui. Uma coisa, ó, que a gente tem que tomar cuidado, que vai bater com a análise que o Lucas passou para vocês ontem. Eu até ia falar para ele falar isso, mas ontem era a vez dele, né? Então, deixei ele. Vamos supor que vocês viram esse canalzinho de alta. Aí você vai falar, nossa, Agatha, mas peraí, que o Lucas me ensinou a vender, você tá me ensinando a comprar, e eu tô confuso. Vocês têm que entender que o preço, ele trabalha com alvos. Quando vocês começarem a entender, peraí, eu vou pegar uma venda, mas qual que é o alvo dessa venda? Por quê? Porque ele pode bater no alvo dele, você tá vendido, aí ele desce, aí você fala, nossa, tá lindo, lindo. Aí ele bate no alvo, volta, reverte a vela e te dá um loss. Por quê? Porque você não analisou que ali tinha o alvo do preço. Então, vamos supor, vou pegar a venda do canal, da quebra do canal, tá? Quem não sabe o que a gente está falando, aula do Lucas ontem que ficou gravada. Quebrou o canalzinho de alta aqui. Beleza, coloca uma FIBO, só para saber se os 50% não tá ali na cara do gol. Aí você vai entrar aqui, o preço vai vir, tocar nos 50% e voltar e reverter a vela, tá? Então, tomem cuidado com isso. Pega a quebra da estrutura do canal, mas veja se tem espaço para essa vela fechar vermelha e preencher a região, beleza? Vou achar mais aqui. Vocês estão praticando já? Que ontem vocês estavam praticando a coisa do Lucas na aula, hein? Ó, tô só vendo isso aí. Já tracei aqui no gráfico já. Ó. Você vê muito quando ela fala de buscar a região, por exemplo, na estratégia que a gente estava fazendo ontem. Você percebe que tem aquela média central da banda e as médias superior e inferior. Geralmente, a gente vai pegar a nossa operação, falando da estratégia de ontem, quando rompe o canal de alta lá na banda superior. E quando ela rompe esse canal, o que ela vai buscar? Ela vai buscar o alvo dela. Se você traçar uma fibra ali, provavelmente vai bater 50 ou 61. O 50 a banda de Bollinger simboliza aquela média central, simboliza os 50% da Fibonacci. Fiz um nó na cabeça de vocês ou vocês entenderam? Repete, por favor. Ixi, ninguém entendeu nada. Eu ia pedir para repetir também, porque eu não peguei essa última, não. Você pode repetir, por favor? O que ele quis dizer é que o canal da banda, né, ela tem a parte de cima, a parte de baixo e ela tem um canalzinho no meio. Aquele canalzinho no meio, ele é os 50% do canal. Tá? Então, muitas vezes é o que ele está falando. Tomar cuidado, por quê? Porque ela rompe, ela toca na extremidade da banda e o preço vem fazer o quê? A correção. Então, se ele tocou na extremidade da banda e tá vindo rompendo esse canalzinho de alta, ele tá buscando o quê? A correção de 50%. Então, é esse que é o alvo do preço, tá? Sempre assim. Aqui, ó, coloquei de novo. Fundo, topo. Olha onde o preço travou bonitinho aqui, ó. No 61,8. O 50% aqui, ó, essa segunda vez que ele tocou, ele rompeu.
E essa primeira vez aqui, deixa eu ver onde ele tá. Ficou embaralhado aqui no meio da 38, do nada. Agora, vamos ver um canalzinho de baixo aqui. Então, vamos pôr nesse topinho, nesse fundo aqui, ó. Nem preciso falar, né? Ó os 50% respeitando aqui. Aí depois ele veio aonde? Buscar o 61.8. Vocês podem ver que essa paridade em específico, já notei aqui que ela testa o 50 e depois ela vem testar o 61. Todas as fibras que a gente colocou, ela testou os dois. Normalmente as paridades ali do Forex, dificilmente eles fazem assim. Ou eles já revertem aqui, ou eles já voltam e rompem, mas aqui ele tá vendo testar as duas. Então, ó, são observações, é padrão. Um padrão que está se repetindo. Então, peraí, ele voltou, ele respeitou 50, rompeu o fundo? Não. Então, agora ele tá vindo buscar o quê? 61.8. E agora aqui, ó, rompeu. Consigo. Banda é assim? Que cor? Aqui tá uma cor roxo. Eu fiquei confuso, porque na hora que ele falou banda, na minha cabeça não veio banda de bode, veio qualquer coisa menos a banda. Aí eu fiquei banda. Ó, Mas vocês podem ver que tem confluência? Então, assim, quanto maior número de confluências a gente conseguir colocar para operar opções binárias, mais assertivo fica. Por quê? Porque a gente tem que ser muito sniper. Então, aqui, ó, você pode ver que colocou uma FIBO, o preço tá vindo tocar nos 50% e a gente tem o que aqui nos 50%? Vocês conseguem ver? Que é a extremidade da banda de Bollinger. Agora a gente pode pôr o quê? Um RSI. Ah, peraí, o RSI, como o preço subiu aqui, o RSI está me mostrando uma sobrecompra. Ah, eu posso colocar uma média aqui. Ah, peraí, quantas vezes eu, em aula com meus alunos, tinha média batendo certinho no nível de FIBO? Então, assim, confluências. Quanto maior o número de confluências, claro que vocês não vão encher a tela de vocês de indicador, que senão daí não consegue nem ver as velhinhas. Mas, assim, padroniza. Montem o operacional de vocês. Quem me segue lá sabe que eu não usava o RSI. Aí eu, coloquei um dia lá, testei, vi que ele batia confluência. Por quê? O que eu estou operando mais agora? Eu estou operando reversão do preço. Eu estou operando por conta do meu indicador, porque ele mostra reversão do preço. Essa é a estratégia do meu indicador, junto com o volume. Então, a gente vai pegar o volume lá embaixo, vai pegar uma região cinza, que é uma região forte, vai pegar uma reversão do preço, um pullback. Então, eu coloquei o RSI, busquei lá. Tomem essa iniciativa, sejam curiosos. Coloca o negócio no gráfico, vai testando. Então, busquei por indicadores que me mostravam a reversão do preço. Apareceu lá no YouTube RSI. Aí fui lá entender o que o RSI faz. Porque eu sou mais raiz, eu sempre gostei de analisar gráfico. Aos pouquinhos que eu fui colocando indicador no meu operacional. Então, fui lá, pesquisei que o RSI era um indicador que me mostrava sobrecompra, sobrevenda, coloquei ele no gráfico e fui testando. E eu validei ele. Então, hoje, ele faz parte do meu operacional. Ele é mais uma confluência e tem ficado muito assertivo. Então, é isso, pessoal. Operar é dessa forma. Vocês precisam se encontrar no gráfico. Eu vim aqui, mostrei um monte de coisa para vocês, o Lucas mostrou um monte de coisa, vocês precisam absorver. O que foi de bom que a Agatha passou? O que eu me identifiquei? Ah, o Lucas passou uma análise muito mais prática. Me identifiquei com ela, então eu vou focar em procurar padrões de repetição. Se identifiquem com algo e fica bom naquilo. Sejam bons em alguma coisa, em um operacional. O básico funciona. Vocês viram que ele mostrou lá a estratégia. Quem operou hoje só a estratégia, bonitinho, conseguiu ver o quantas vezes ela aparece no gráfico e dá para operar só aquilo. uma dúvida. Boa? Quando você vai pegar uma retração, uma Gente, reversão, estou chateada com vocês, que vocês estão muito quietos hoje. Tô achando que minha aula foi chata.
Na aula do Lucas, vocês ficam dando Capaz. risada aí. Tô só de olho em vocês. Meu, falem com ela, senão Não, vocês vão arrumar Maria, problema. Pelo amor de Deus. Não, capaz. É atenção. É atenção, é porque Atenção, a gente já pensa assim, que é um nó na nossa cabeça. Então a gente tem que prestar atenção pra ser certeiro o negócio. Vai, Gabi. Sim, Fala. é verdade. Falem com ela, gente. Pelo amor de Deus, vocês querem me arrumar problema? Agatha, eu tenho uma dúvida. Isso, perguntem, vai. Não, mas não é o que você pediu, não. Não, mas é pra perguntar mesmo. Não tô Vocês puxando não seu aí, saco, não. cheio de dúvida, Papo vocês muito não falam. produtivo. Quando tá chegando perto da sua região para fazer a entrada, você analisa também os padrões, por exemplo, a vela tem muito corpo, tem pouco pavio, o formato que ela tá chegando na sua região é uma confluência ou você não leva muito em consideração? Frank, fecha aí, mano. Tem que levar. Igual eu falei pra vocês, lembra que o candle, o formato do candle, ele faz parte? Então, peraí, eu vou operar uma reversão aqui. E os candles estão vindo com bastante volume. É diferente. Vamos supor que um candle só, ele esticou. Saiu lá de baixo e subiu lá em cima. Isso daí é lindo para operar o quê? Retração. Que o preço esticou. Ele foi rapidão lá para cima e buscou o meu alvo. Então, aí eu vou operar o quê? Uma retração. Agora, se ele está vindo com uma movimentação lenta, o que vocês conseguem imaginar quando o preço faz isso aqui, ó? Sobe, desce, sobe, desce. Vocês conseguem entender que lá no time menor, ele não está fazendo uma tendência de alta? Por quê? Porque está subindo e descendo, subindo e descendo. Só que a gente está olhando apenas um candle. Mas lá no timezinho menor, nos segundos, ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então, ele está me mostrando que ele está pegando força. Ele está vindo de uma tendência. Então, aí eu vou esperar para pegar uma reversão do preço. Tá? Espero, vejo se ele vai respeitar ali minha marcação e opero na reversão. Confesso que ultimamente, aí no começo do ano, levei muito loss de retração, viu, gente? Então, eu tô mais pro lado da reversão. Tô gostando mais. Tô achando que melhorou um pouquinho a minha assertividade operando reversão. A retração, querendo ou não, dependendo, às vezes tem uns ciclos do mercado que o preço vem com muita força, ele faz muito falso rompimento. Às vezes a vela que você entra não rompe, a próxima reverte. Luiz, reversão é você esperar o preço fechar e operar uma venda para a próxima vela. Ó, vamos pegar aqui. Por exemplo. No mercado aberto, o comportamento da vela diz muito a respeito, né? É, sim. Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que é uma região de suporte. Então, eu esperei essa vela fechar. A próxima tá abrindo aqui. E eu vou comprar para uma reversão, ó. Ixi. Entendeu? Eu vou entrar comprada aqui para a próxima vela. E retração seria para a mesma vela, onde eu acredito que ela vai deixar um paviozinho, vai subir e vai fechar acima da minha marcação. Eu vi uma outra pergunta aqui sobre o RSI. Podemos fazer o quê? Uma aula de confluências e colocar aí várias, uma aula mais específica para eu ensinar para vocês ali a hora que eu vou entrar na operação. Quais as confluências que eu olho, inclusive o RSI, Sara. Daí eu consigo mostrar em tempo real acontecendo para vocês. Olha, como que tem que estar o RSI, tá? E aí eu mostro. Porque senão hoje vai ficar muito extenso. Fechou. Seria legal. Beleza? Fechou. Foi boa. Essa do RSI aí seria interessante destrinchar mais esse assunto aí. Sim. Vamos fazer fotinho pro Instagram? Deixa eu parar aqui a apresentação. Olha. Então, liga aí a câmera. Oi? Vocês tomaram banho? Vocês me valorizem, eu vou perguntar se vocês gostaram da aula. Vocês tomaram banho hoje? Não, amor. Tem que falar igual meus filhos.
E aí, turma, gostaram da aula de hoje? Excelente. Show? Top demais. Maravilhosa, muito boa. Sim, perfeito. Aê. Muito Me- bom. Top, top, top. Merece o Pix da pizza. Boa. Então, todo mundo praticando, hein? Praticando operar aí. Operar não. Analisar as estruturas de mercado e Fibonacci. Lição de casa pra vocês. eu opero já com o teu indicador, é tribom de volume. Boa, Wagner. Foi eu que mandei as operações hoje de tarde lá, que peguei. Ah, foi você? Foi. Pegou um monte lá na. Peguei 5 minutos. tudo no mesmo 5 minutos, em 3 pares diferentes. Muito bom. E, Então, analisando, hoje e analisando só o volume embaixo. Em cima, não a seta. Exatamente, gente. A seta, vocês têm que entender que a seta, para quem opera opções binárias, a gente não pode se apegar muito a ela, porque ela está indicando que ali existe uma região que o preço vai reverter. Agora, Sim. opções binárias, ele pode aparecer e ela pode esperar umas 2, 3 velinhas para reverter o preço. Por quê? Porque ele é um indicador de Forex, então a gente adapta ele para opções binárias. Então a gente tem que ter esse feeling de olhar, mas espera, ele tá quase, espera. Por isso que eu falei que eu tô esperando a reversão. Ao invés de pegar logo na retração, a hora que ele aparece a setinha, espero o preço descansar um pouquinho e reverter. Mas é bem assertivo, mas também peguei umas da estratégia Lucas. A dele é top também, gente. Funciona, igual eu falei para vocês. O mercado é show, porque é para todo mundo. Não, é bem bom. O que é certo no mercado? Quem responde isso aí? Que o mercado não é certo, totalmente certo. É incerto. Uma vez o menino perguntou para mim se ele estava certo, se ele estava errado. Eu perguntei para ele, você está fazendo dinheiro? Ele falou, tô. Eu falei, então tá certo. Ele não tem. Cada um pode fazer de um jeito e dá certo, né? Tem várias possibilidades, não tem como. Não existe um padrão, até porque se existisse um padrão único,